Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sandro e esse é o canal Matemática Class. Sejam muito bem-vindos. Nessa aula, iremos trabalhar o conceito de funções matemáticas. Mas antes de mais nada, se ainda não é inscrito, então aproveita para se inscrever nesse canal e vai logo curtindo esse vídeo. Vem comigo! Bem, pessoal, então comecemos aqui pela definição de função. Dizemos que uma variável y é dada em função de uma variável x, c e somente c. A cada valor de x corresponde um único valor de y. Podemos escrever, então, que y é igual a f de x, onde lê-se, y depende de x ou y está em função de x. Então, para termos uma função, é preciso que tenhamos uma relação de dependência entre duas grandezas, que podem ter os seus valores aí, então, representados por x e por y, onde y depende, está em função do x. Lembrando que grandezas é tudo aquilo que nós podemos medir, mensurar, quantificar, como tempo, temperatura, distâncias, ok, pessoal? Muito bem, então. Vejamos, então, algumas observações em relação à definição. Numa função y igual a f de x, temos que y é a variável dependente, enquanto que x é a variável independente, certo? Então, o nosso x ele é conhecido também como variável livre, ok? Dizemos também que y é a imagem de x segundo a função f, ok, pessoal? Nós também podemos utilizar de diagramas lá da teoria dos conjuntos para indicar uma função, como uma relação de dependência entre os elementos de dois conjuntos que são A e B. Em geral, nós chamamos os elementos do conjunto A de x e do conjunto B de y, ok? Então, observem aqui que nós temos, uma relação entre os elementos do A e do B, onde os elementos se correlacionam, ou estão relacionados por meio de uma seta, tá? Ó, observe aqui, ó, o número 1 está relacionado com o número 2 com o número 4, certo? O número 3 com o número 6, o 4 com o número 8 e o número 5 com o número 10, tá bem? Bom, é possível observar aqui que a regra que se utiliza, para estabelecer essa relação entre cada elemento do conjunto A e seu correspondente, no conjunto B, é pegar cada valor de A e dobrar ele, multiplicar ele por 2. Olha só, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10. Então, toda função, pessoal, possui, uma regra, que rege como os elementos do conjunto A, que são os nossos x, irão se correlacionar com os elementos do conjunto B, que são os nossos y's, tá bem? Muito bem, então. Aqui, pessoal, nesse exemplo, nós vamos entender quando que podemos dizer que realmente uma relação entre dois conjuntos, representada em diagramas, pode ser considerada uma função, ou seja, quando que ela obedece às características, às exigências necessárias, dadas aí pela definição, para que possamos classificá-la como uma função, tá bem? Nos diagramas, pessoal, os elementos estão sendo representados, os valores estão sendo representados por pontos, tá bem? Bom, repare então que nesse primeiro caso, nós temos setinhas, saindo dos elementos de A e chegando em seus correspondentes em B. Porém, tem um elemento aqui, pessoal, ó, que eu vou circular ele agora, ele possui duas setinhas saindo, de um elemento de A e chegando em elementos distintos em B, tá bem? Então, nesse caso, essa relação aqui, ela não pode ser considerada uma função, porque na definição diz que cada elemento do conjunto A deve ter uma e apenas uma correspondência no conjunto B. E, nesse caso, temos um elemento que tem mais do que uma correspondência no conjunto B. Então, isso daqui não é uma função,
tá bem? Observemos agora, né, o nosso segundo diagrama. De cada elemento do conjunto A, parte uma seta, né, indicando aí o correspondente dele no conjunto B. Reparem que de cada elemento sai apenas uma seta. E não importa o destino dessa seta. Observem que os dois primeiros elementos, eles correspondem ao mesmo valor no conjunto B. Não tem problema, tá? O que importa, o que é preciso, é que de cada elemento parta apenas uma seta. O destino dessa seta não interessa. Eu costumo dizer que no conjunto B pode tudo. No conjunto B pode sobrar elementos, né? Um único valor de B pode ser resultado correspondente de vários valores do conjunto A, não tem problema. Quer dizer, várias setinhas podem chegar num único elemento do conjunto B. Ok? Aqui pode tudo. Todas as restrições acabam sendo impostas, então, para os elementos do conjunto A. Ok? Bom, vejamos nesse terceiro caso aqui, ó. Observem que a quantidade de setinhas que parte de cada elemento de A é única. Então, não teríamos problema em relação a isso. No entanto, tem um elemento aqui, ó, do qual não parte nenhuma seta. Ou seja, ele não tem nenhum correspondente no conjunto B. E a definição é clara. De cada elemento do conjunto A, ou para cada elemento do conjunto A, precisa haver uma e somente uma correspondência em B. Então, para cada subentende-se todos, certo? Então, não pode sobrar elemento do conjunto A. Então, como sobra um elemento aqui, essa relação, né, representada por esse diagrama não é uma função. Muito bem? Vejamos esse último caso aqui, ó. Nós temos, né, tudo que não pode acontecer para ser considerado uma função. Nós temos que de um único elemento partem mais do que uma seta e ainda tem um elemento sobrando aqui, né? Então, realmente, essa última relação ela não é uma função de A em B. Então, qual que foi função de A em B? Apenas, né, essa relação aqui, ó. Vamos circular ela aqui. Apenas esse conjunto de diagramas representa, né, uma relação que pode ser considerada uma função. Beleza, pessoal? Muito bem, então. Vamos explorar um pouco mais aqui o nosso conceito de função. Bem, domínio contra domínio e imagem. Sempre que você vai estudar, né, um novo tema dentro da matemática, existem alguns conceitos, né, que são relativos a esses temas, são particulares desses temas. Então, o conceito de domínio, contradomínio e imagem são exemplos, né, de conceitos que são relacionados, que fazem parte aí do assunto de funções, beleza? Mas o que é o domínio, o que é o contradomínio, o que é a imagem? Bem, vejam aqui, ó, dado uma função de A em B, e é assim que se indica, né, por símbolos essa função, tem-se que o domínio da função é igual a todo o conjunto A, ou seja, o domínio é o conjunto formado por todos os elementos x, tá bem? Então, nós vemos aqui que o nosso domínio, ó, seria formado pelo número -3, pelo -2, pelo -1 e pelo número 0. Inclusive, poderíamos escrever isso. Vamos lá, ó. Então, o domínio da nossa função f é igual ao próprio conjunto A. Você pode simplesmente escrever que é igual ao próprio conjunto A, ou, se você preferir, ainda pode escrever entre chaves e separados por vírgula, né, os elementos desse conjunto. No caso, -3, -2, -1 e 0, ok? Bom, e o contradomínio, pessoal? O contradomínio, né, é o conjunto formado por todos os elementos do conjunto B, ou seja, por todos os nossos y's, tá bem? Então, o nosso contradomínio da função f, né, seria formado aqui por todo o meu conjunto B. Ou eu posso escrever todos os números que compõem aqui o conjunto B. Então, vamos lá, ó. Por exemplo, 0, 1, certo? 4, 9, número 2, o número 3, o número 5, o 6, o 7 e o 8, beleza? Então, esse conjunto é o meu contradomínio. Lembrando que, lá da teoria dos conjuntos, né, um conjunto é uma coleção
de elementos não necessariamente ordenados. Então, por isso que eu posso escrever os números aqui fora de ordem, tá bem? Muito bem, então. Bom, e a imagem de uma função, né? A imagem, pessoal, é o subconjunto, né, do conjunto B, formado apenas pelos elementos do conjunto B que estão relacionados aos elementos do conjunto A. Ou seja, reparem aqui, ó, que nesse diagrama eu circulei, eu destaquei alguns elementos do conjunto B, que são aqueles que estão recebendo setinhas, ou seja, que são imagem de pelo menos um elemento do conjunto A. Então, o nosso conjunto imagem é formado apenas por esses elementos. Nós podemos escrever isso aqui, ó. A imagem da nossa função f é formada pelos elementos 0, 1, 4 e 9. Beleza, pessoal? Bom, reparem, né, que a regrinha que rege como os elementos do primeiro conjunto, aqui, os nossos x, estão se correlacionando com os elementos do segundo conjunto, né? É pegar cada valor de x e elevar ao quadrado, ó. Menos 3 elevado ao quadrado, 9, certo? Menos 2 elevado ao quadrado, 4. Menos 1 elevado ao quadrado, 1. E 0 elevado ao quadrado, 0. Beleza? Bom, isso, pessoal, essa regra, né, que eu enfatizei aqui, é o que nós vamos chamar agora de lei de formação. Como eu já disse, toda função tem uma regra geral que rege aí, né, como os valores de x e y se correlacionam, tá bem? E essa regra, para nós, é a nossa lei de formação. A lei de formação de uma função é uma expressão algébrica que descreve a regra de correspondência entre os valores de x e de y, tá bem? Algumas observações, olhem só. Em diversas situações que ainda serão apresentadas, né, uma dificuldade a ser enfrentada é exatamente, né, o estabelecimento, tá, da lei de formação da função que relaciona as grandezas envolvidas. Ou seja, você ler, por exemplo, uma situação problema, né, e conseguir escrever a lei de formação que está atrelada a essa situação problema, ok? Bom, segundo, para calcular o valor de y em uma função em que y está em função de x, devemos substituir x na lei de formação da função e podemos interpretar também que x é transformado em y por meio da função. Para entender melhor o que está posto aqui, vejamos aí um exemplo. Então, aqui eu tenho uma função f que vai dos reais nos reais, ou seja, onde o nosso domínio, certo, é formado por todos os números reais, tá? E o nosso contradomínio, idem, tá bem? E a regra que rege como cada valor do domínio irá se correlacionar, né, a um valor do contradomínio é 3x menos 1. E aí nós temos aqui, ó, letra A, para calcular f de 0. Pessoal, a dinâmica aqui é o seguinte, ó. Qualquer valor que eu escreva aqui dentro dos parênteses, lá na expressão f, né, imediatamente deve substituir o x do outro lado, onde todas as contas serão realizadas, tá bem? Bom, então, por exemplo, quando eu tenho aqui, ó, f de 0, o que eu vou fazer? Eu vou copiar toda a expressão 3x menos 1, substituindo o x por 0. Então, ficaria o seguinte, ó, a nossa f de 0 ficaria igual a 3 vezes. Aí, no lugar do x, eu escrevo 0, tá bem? Copia o menos 1, ok? Bom, então, a nossa f de 0 vai ficar igual a quanto? Ó, 3 vezes 0, 0, né? Menos 1, menos 1. Lembrando aí da prioridade operatória. E numa expressão numérica, né, que envolva multiplicação e subtração, primeiro nós temos que multiplicar para depois subtrair. Beleza? Muito bem. Vejamos aqui, ó, f de 2. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na letra A, no item A, porém, o x vai assumir o valor 2. Então, vai ficar 3 vezes o número 2, tá? E menos 1. Então, vamos lá. f de 2 vai ser igual a 3 vezes 2, 6. 6 menos 1, 5. Ok? Bom, vamos ver aqui, ó, f de
menos 1. Mesma coisa, pessoal. Então, ó, 3 vezes o número menos 1, e aí ainda tem o menos 1 aqui do final. Ou seja, f de menos 1 vai ser igual. 3 vezes menos 1 é menos 3, menos 1, menos 4. Ok, pessoal? Muito bem, então. Então, aqui nós dizemos o seguinte, ó, que o número menos 1, ele é a imagem, tá, do número 0, segundo a função f, né, dada por f de x igual a 3x menos 1. Né? E ainda, ó, o número 5 é a imagem do número 2, segundo a função f, dada por f de x igual a 3x menos 1. Ok? De maneira análoga, o menos 4 vai ser a imagem do menos 1, segundo essa função. Ok, pessoal? Muito bem, então. Bom, vamos aqui, né, para um outro exemplo, um outro tipo de exemplo. Observem, ó. Um taxista cobra um valor fixo de R$ 4,20 mais 30 centavos por quilômetro rodado. Tá bem? Escreva a função que determina o valor de uma corrida. Então, nós podemos dizer que se y for o valor da corrida, tá bem? Então, eu tenho que o valor dessa corrida é dado por R$ 4,20 mais 30 centavos por quilômetro. Vamos dizer aqui que a quantidade de quilômetros percorridos, né, seja x, tá bem? Então, o y seria 4,20 mais 30 centavos vezes x, beleza? Bom, aí nós vamos aqui para a nossa letra A. Determine o custo de uma corrida de 10 quilômetros. Muito parecido com o exemplo que nós fizemos anteriormente, basta substituirmos o x por 10. Então, vejamos, ó, y vai ser 4,20 mais 30 centavos vezes o valor de x, que aqui é 10. Então, o nosso y, né? Vamos continuar aqui, vai ser 4,20, ok? Aí, vamos multiplicar aqui primeiro, né? Prioridade operatória. Então, 30 centavos vezes 10 vai dar R$ 3,00, tá bem? Então, o nosso y vai ser igual a R$ 7,20. Muito cuidado com a prioridade operatória, ok, pessoal? Repare que se primeiro você vier na ordem aqui, ó, e somar primeiro para multiplicar depois, olha quanto que ia dar. 4,20 mais 30 centavos vai dar 4,50. Vezes 10 daria R$ 45,00. Absurdo, não é mesmo? Então, por quê? Porque primeiro tem que multiplicar para depois somar. Ok? Muito bem, então. Vamos lá para a letra B. Ó. Determina a distância percorrida para uma corrida que custou R$ 15,00. Observe que eu modelei, né, a minha lei de formação considerando que y é o custo da corrida. Então, na verdade, o R$ 15,00 vai substituir o valor de y e não de x. Tá bem? Então, nós poderíamos dizer que fica assim, ó, 4,20 mais 30 centavos vezes x igual, certo? Igual a 15. Isso aqui, pessoal, né, se transformou, então, numa equação de primeiro grau. E nós temos aula aí no canal sobre equação de primeiro grau e como resolver uma equação do primeiro grau, né, pelo método aí de isolar o x. Então, se você ainda não assistiu essa aula e não lembra como que faz, eu vou deixar aqui em cima, né, o card aí, a aula para vocês estarem assistindo. Beleza? Muito bem. Então, nós vamos isolar aqui o nosso x, tá? Então, para isso, vamos passar o 4,20 para o outro lado, né? Passou para o outro lado do igual, muda de operação. Então, o 4,20 passou subtraindo, tá? Aí, nós vamos fazer essa continha aqui, ó. 15 menos 4,20, né? Vai me dar aí 10,80, beleza? E aí, para finalizar, eu vou pegar o 30 centavos e vou passar ele dividindo, né, o nosso 10,80. Acertar aqui. Vou passar ele dividindo o nosso 10,80. Beleza? Bom, efetuando essa divisão aí, nós vamos encontrar, então, 36. Beleza? Ou seja, 36
quilômetros. Ok, pessoal? Então é isso, por essa aula é só, mas teremos uma outra aula onde vamos exclusivamente resolver problemas como esse, parecidos com esse, né? Envolvendo aí funções. Ok? Então é isso, muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço e até a próxima.